Olá! No vídeo de hoje eu vou dar dicas importantíssimas para você evitar a candidíase nesse verão. O tempo já está esquentando, semana passada a gente teve aí uma semana muito quente e com isso a candidíase ela pode aparecer. Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou dar dicas e vou te explicar um pouquinho o que é a cândida e por que ela acontece. Meu nome é Juliana Mato, eu sou ginecologista. Por acaso você já teve um corrimento vaginal e que ele coçou muito e que sua vagina ela ficou extremamente irritada e que você não sabia o que fazer? Na hora você mandou uma mensagem para o consultório do seu ginecologista ou falou com uma amiga que te indicou uma receitinha milagrosa para acabar com essa coceira, ou você foi na farmácia e comprou um creme vaginal nas pressas para passar essa sensação horrorosa? Essa é a candidíase. E a candidíase, ela é causada por um fungo, e esse fungo é chamado Candida albicans. Mas você sabia que a cândida, ela não vive só na nossa vagina e que ela pode dar infecção em outros lugares do nosso corpo? Sim, a cândida, ela faz parte do nosso corpo e ela vive em regiões úmidas do nosso organismo. Vamos pensar nas regiões úmidas que a gente tem? A gente tem a vagina, a gente tem a boca, a gente tem a garganta. Sabe quando a gente era criança e que a gente tinha sapinho? Pois é, era a cândida proliferando ali e dando aquela sensação de queimação na boca e aqueles pontinhos branquinhos. Mas além da vagina, da boca e da garganta, a cândida ela também pode viver na nossa região intestinal. Aí você me pergunta, se a cândida é um fungo, um micro-organismo que vive no nosso corpo e ele é responsável por manter o nosso corpo funcionando em equilíbrio, por que dá essa danada dessa candidíase? Como tudo na vida, tudo é equilíbrio. A cândida, ela também tem que existir em equilíbrio no nosso organismo. Então, se a gente tem situações de baixa imunidade, se a gente tem um desequilíbrio na nossa flora bacteriana, fúngica, de micro-organismo, como tudo na vida é equilíbrio, a Candida albicans no nosso organismo, ela também vive em equilíbrio com os demais micro-organismos que fazem parte do nosso corpo. Então, por que acontece a candidíase? A candidíase acontece quando tem um desequilíbrio nessa flora de micro-organismos do nosso corpo. Quando a gente tem uma queda da imunidade, essa cândida, ela prolifera, ou seja, ela aumenta a sua população dentro do nosso corpo e dependendo da região onde ela estiver, ela pode dar o sapinho, ela pode dar uma infecção fúngica vaginal e ela pode dar a candidíase vaginal. Você conhece alguém que sofre com candidíase de recorrência, ou seja, no mês tem candidíase, trata, aí dá no outro mês também ela sofre dos mesmos sintomas ou fica 2 meses sem e volta? Pois é, compartilha esse vídeo com essa pessoa, com essa amiga, com essa parente, porque aqui ela vai aprender como que funciona o organismo dela e o que ela vai fazer para evitar essa candidíase. Eu vou dar alguns exemplos de como a cândida ela pode entrar em desequilíbrio no nosso organismo. Uma delas é quando a gente tem uma alimentação muito rica em carboidratos, muito rica em doces, porque o fungo ele gosta de glicose. E tudo que é glicose no nosso corpo, ele é armazenado na forma de glicogênio no nosso fígado. Porém, quando ele está em excesso, essa cândida ela vai proliferar, porque tem muita comida ali para ela, que é a glicose. E por que o carboidrato? E por que eu tô falando de carboidrato? Carboidrato não é massa? Sim, carboidrato é massa, carboidrato é arroz também, carboidrato é uma torta, um bolo. E por que o carboidrato? Você sabia que o carboidrato ele é degradado no nosso organismo quando a gente faz a digestão em açúcar? Então, quando a gente come muito carboidrato e muito açúcar, você vai dar dando comidinha para sua cândida crescer. E daí você vai estar dando a chance para você ter uma candidíase. Se a gente pensar que a cândida e esse funguinho gostam de açúcar
Então, uma causa muito bem falada aqui é pacientes que têm diabetes. Quando a paciente tem diabetes, ela tem um açúcar no sangue mais elevado. E se ela está em tratamento da diabetes, mas ela não está conseguindo controlar essa glicose no sangue, ela vai estar mais propensa a ter infecções pela Cândida. É muito comum a gente ver mulheres que têm a diabetes, que está descontrolada e que vira e mexe, ela tem essa coceira com esse corrimento vaginal. Gravidez também é uma situação onde a Cândida ela pode proliferar mais. Sabe por quê? Quando a mulher ela tá grávida, ela tem uma queda da imunidade. E por que a mulher grávida tem uma queda da imunidade? Porque o seu organismo ele tá modificando, porque tem um serzinho crescendo ali no útero. Então ela tem que dividir ali o metabolismo dela, ela tem que dividir a energia que ela tá ganhando através dos alimentos, através da atividade física, com aquele processo que está acontecendo durante a gravidez. Então a mulher grávida ela tem uma diminuição da imunidade e ela pode ficar mais propensa a ter esse corrimento mais esbranquiçado, que coça e que às vezes fica a gravidez inteira. E por acaso você lembra como que é o corrimento da candidíase? É aquele corrimento branquinho, aquele corrimento que parece um jornalzinho molhado ou leite coalhado, que fica grudado na calcinha. A vagina, ela fica toda vermelha. Quando ela está muito atacada, a vagina fica até inchada. Então essa é a candidíase. E coça. Como coça? E você sabia que o uso de antibiótico, ele diminui a nossa imunidade? E a candida, ela pode proliferar? Por que o antibiótico faz isso? Quando a gente toma um antibiótico por uma infecção, ele mata vários micro-organismos, não só aquele que o antibiótico ele vai combater, mas existem outros que morrem ou enfraquecem e com isso a nossa imunidade também cai. Por isso aqui é muito importante que você não tome antibiótico por conta própria. Sabe, às vezes quando você liga para o médico e fala, acho que eu tô com uma infecção urinária, mas eu não tenho tempo de ir no consultório, me passa alguma coisa para ver se passa essa ardência vaginal no xixi e toma um antibiótico, você pode estar ocasionando uma diminuição da sua imunidade e propiciando a cândida a se desenvolver. Então é importante que se você tem algum sintoma e acha que você está com algum tipo de infecção, não se automedique, porque você pode melhorar um sintoma, mas você pode desencadear outro sintoma, como a candidíase, aquela coceira, aquele corrimento. E a higiene íntima? Como que a higiene íntima ela pode causar candidíase? Se você pensar bem, você vai falar para mim assim: mas se eu mantenho uma boa higiene vaginal, eu não vou ter infecção. Side effects include dryness, burning, itching, fallopian tube infection. What's vaginal discharge? Can I have some? O problema é quando essa higiene é exacerbada muitas vezes. Sabe aquelas duchas vaginais que muitas mulheres usam? Aquilo lava a cavidade vaginal, mas também tira muito dos micro-organismos que estão ali e são responsáveis pela manutenção do pH, da flora vaginal e da saúde vaginal. Então, não use duchas vaginais, porque você vai estar tirando a proteção da sua vagina. Além disso, aqueles sabonetes íntimos que tem muito perfume, eles também podem ser irritativos para essa área. E se eles são irritativos para essa área, eles podem também causar um desequilíbrio no pH vaginal e com isso a cândida proliferar. E uma causa muito conhecida pelas mulheres, que já se fala há muito tempo por nossas mães, por nossas avós: não vá para a praia e fique com o biquíni úmido. Roupas úmidas podem dar infecção vaginal. Elas estão certas. Quando a gente fica muito com a roupa úmida, seja na piscina, seja na praia, ou seja até na academia quando a gente sua muito, a cândida ela gosta de ambientes úmidos e a nossa vagina é um ambiente úmido. Se você tá com uma calça mais apertada, com uma calça, um biquíni molhado, a cândida ela pode proliferar e dar essa infecção. Então vamos conversar um pouquinho sobre as dicas para prevenir a candidíase? Se a gente já conversou tudo isso um pouquinho, qual que é a primeira dica que a gente tem que dar? É ter uma alimentação saudável, ter uma alimentação equilibrada, aonde não se coma tantos carboidratos e diminua o consumo de glicose,
que é a comidinha que a Cândida ama. Uso de roupas adequadas, roupas de algodão, calcinha de algodão que não é apertada, que não deixa a região vaginal úmida, é uma dica essencial e que toda mulher ela deveria se lembrar na hora de comprar suas roupas íntimas. Evitar produtos irritantes na região vaginal. Sabe aquele perfuminho que agora tá na moda para se passar na região vaginal, para na hora da relação sexual tá cheirosinho? Esse perfuminho, ele pode ser um irritante para a nossa região vaginal e mudar o pH da sua vagina, causando assim uma infecção. Além desses perfuminhos, o uso de sabonete com muito perfume, ele também pode ser irritativo. E nunca, mas nunca use sabonete normal para lavar a região íntima. E o que é um sabonete normal? É um sabonete em barra. O sabonete em barra, ele tem um pH totalmente diferente do pH da nossa vagina. O ideal é que você use sabonete líquido de pH neutro ou um pH mais próximo ao pH vaginal e evite os sabonetes que têm muito perfume na sua composição. E para você que é diabética, mantenha o seu controle glicêmico o mais próximo do normal, para você não ter picos de glicemia e não ter a propensão da cândida proliferar aí na sua vagina, porque acredito que quando você tá com a sua glicemia alterada, você deve estar tendo essa coceirinha vaginal e esse corrimento que está incomodando. Outra dica muito importante é o uso de absorvente ou de fralda geriátrica. Troque com frequência, não deixe muito esse absorvente ou essa fralda úmida em contato com a região vaginal, porque a cândida ela gosta dessa umidade e pode ter a candidíase. E por fim, evite o uso de antibióticos desnecessariamente. Se você acha que você está com alguma infecção, procure um médico, vê se realmente você está com essa infecção que você acha que é uma infecção urinária ou algum outro tipo de infecção de garganta, de ouvido. O ideal é ter uma avaliação médica sempre antes de tomar um antibiótico. Gostou desse vídeo? Compartilhe com a amiga, ative o sininho de notificação, inscreva-se no nosso canal e eu te espero no nosso próximo vídeo.